Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Portando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise do fundo imobiliário KNCR11 e também do fundo imobiliário CPTS11 e tentar determinar nesse vídeo daqui qual que é o melhor fundo de papel para investir no momento atual. Mas o objetivo principal desse vídeo é tentar determinar quais desses dois fundos é o melhor no momento atual, e esse é um vídeo muito interessante, porque na verdade esses dois fundos imobiliários, eles são muito parecidos, mas também ao mesmo tempo muito diferentes. E é importante explicar um pouco melhor essa frase aqui de eles serem parecidos e diferentes ao mesmo tempo. Os dois são fundos imobiliários de papel, os dois são fundos imobiliários high grade, ou seja, eles compram ótimos CRIs. É extremamente difícil dar problema em algum dos CRIs desses dois fundos imobiliários, porque eles compram CRIs de empresas já muito maduras, muito seguras de que vão conseguir pagar por esse CRI, por esse dinheiro que foi emprestado através desse CRI, e também a gestão, tanto das Quineia, tanto também da Capitânia, são consideradas muito boas e vem fazendo um bom trabalho em todos os seus fundos imobiliários já há muito tempo. E obviamente esses dois fundos imobiliários têm um longo histórico. O histórico de um fundo imobiliário é uma coisa que conta muito na nossa análise, porque você entender como esse fundo imobiliário se comportou em outros momentos de crise é muito importante para entender como provavelmente ele vai se comportar nos próximos momentos de crise. Então, por exemplo, o KNCR, ele é um fundo de 2012 e o CPTS de 2014, então a gente tem um longo histórico para entender um pouco melhor como que a gestão toma suas decisões e vê que nos últimos tempos, tanto a gestão do KNCR quanto a do CPTS tomaram ótimas decisões e por isso eles são considerados ótimos fundos imobiliários para se investir. Mas ao mesmo tempo que esses dois fundos imobiliários são muito semelhantes nessas questões, eles também são completamente diferentes. Isso porque o CPTS ele é indexado ao IPCA, enquanto o KNCR é indexado ao CDI. E vale aqui só ressaltar brevemente como é que funciona um fundo imobiliário de papel, porque basicamente um fundo de papel ele vai comprar vários CRIs, vários certificados de recebíveis imobiliários, que entre muitas aspas um CRI ele seria como se fosse um contrato de dívida. Você está emprestando dinheiro para viabilizar algum empreendimento e em troca disso você está recebendo esse dinheiro de volta e mais juros e também uma correção monetária. No caso do KNCR, esses juros e essa correção monetária são atrelados ao CDI, enquanto no CPTS isso é atrelado ao IPCA. Então o que isso vai gerar? Então, por exemplo, aqui a gente tem os dividendos do fundo imobiliário CPTS, que é atrelado ao IPCA. No final de 2022, começo de 2023, quando o IPCA estava extremamente alto aqui nessa região e o IPCA acaba caindo, o rendimento do fundo imobiliário acaba caindo também, porque ele é atrelado ao IPCA. Então, quando o IPCA sobe, o rendimento sobe muito, quando o IPCA cai, o rendimento acaba caindo muito também. Algo que não vai acontecer com o KNCR, que é um fundo imobiliário atrelado ao CDI. Então, durante esse período que o IPCA caiu, o KNCR seguiu pagando a mesma coisa, porque ele é atrelado ao CDI e não mudou nada no CDI nesse período, então segue aí pagando os mesmos valores. Mas vale destacar também que o KNCR, lá em 2020, quando o CDI estava em 2%, a gente vê que o rendimento desse fundo imobiliário foi extremamente impactado, devido ao fato do CDI estar tão baixo assim. Então o CDI ele costuma oscilar menos do que o IPCA, mas aí ele costuma ter ciclos de subida e de caída, que o investidor aí tem que ficar esperto quanto a isso. E vale aqui também só destacar que tanto o CDI quanto o IPCA para os próximos anos se espera que esses valores caiam. Espera-se que, na verdade, tanto o KNCR quanto o CPTS tenham pagado valores muito altos nos últimos anos, devido ao CDI estar extremamente alto e o IPCA também estar extremamente alto, e agora com a queda do IPCA, isso abre margem para o CDI também aos poucos ir caindo, então a gente espera que para os próximos anos os dois fundos imobiliários acabem pagando menos rendimento. Então, conforme a gente consegue ver aqui, esse daqui é o Boletim Focus, que é um informe lançado pelo Banco Central semanalmente, e ele mostra as projeções de mercado. Ele mostra o que as instituições de mercado, os bancos, as corretoras e tudo mais estão achando para vários indicadores para ao longo dos próximos anos. Então, dando um zoom nessa imagem aqui, a gente vê que o IPCA, que atualmente está numa projeção de 6% para fechar 2023,
Para o ano de 2024, a projeção é que ele feche em 4,18% e 25 e 26 apenas 4%. Então a gente consegue ver aqui uma certa redução no valor do IPCA. Lembrando que o IPCA no ano de 2022 foi mais do que 10%. Foi aí um valor extremamente alto, um pico de inflação muito alto que teve que ser controlada com uma alta muito grande da Selic. E aqui a média de mercado acredita que a gente chegue no final de 2023 com uma Selic de 12,5%, atualmente a gente está em 13,75%, então já está projetando uma queda na Selic, e essa Selic vai caindo ao longo de 2024 para 10%, 25% para 9%, e chegando ali no fim do ciclo de queda, lá em 2026, a 8,88%. Então esse é o valor que o mercado acredita que a Selic chegue até aí o ano de 2026. E na verdade, essa queda tanto do CDI quanto do IPCA não significa que o KNCR e o CPTS vão ser investimentos ruins, porque na verdade eles ainda vão ter um retorno acima tanto da Selic quanto do IPCA, mas um retorno positivo muito interessante para o investidor. Então na verdade o KNCR ele vem atualmente sendo cotado a R$ 95, abaixo do seu valor patrimonial, sendo o seu valor patrimonial ali muito próximo a R$ 100 por cota, sendo que esse fundo imobiliário investe majoritariamente em CRIs atrelados ao CDI a uma taxa média de 2,51, mas essa taxa média é sobre o valor patrimonial. E como a gente viu, ele está descontado em relação ao valor patrimonial. Então, na verdade, para quem comprar agora no valor de R$ 95,10, se você desconsiderar a taxa de administração, ou seja, quanto que você vai receber limpo mesmo na tua mão, ele vai ser por volta de CDI mais 2,9%, CDI mais 3% ao ano, o que é um rendimento extremamente alto, considerando a qualidade dos CRIs que o KNCR tem em portfólio. A mesma coisa a gente consegue ver para o CPTS, que atualmente vem sendo cotado ali próximo dos R$ 76 e também muito mais descontado em relação ao seu valor patrimonial. E para quem comprar agora o CPTS no valor de R$ 76, líquido já da taxa de administração, ou seja, tirando já todos os custos, quanto que o investidor realmente vai receber em mão, você vai receber uma taxa de IPCA mais 9,42% ao ano, o que é um valor extremamente alto, considerando também a qualidade do CPTS. E agora a gente está quase no fim do vídeo, eu vou dar agora a minha conclusão, mas antes de tudo, se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos, e se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar aqui a divulgação do canal, tá bom? Mas qual que é a conclusão desse vídeo aqui? Poxa, tanto o KNCR quanto o CPTS são ótimas compras e muito provavelmente vão gerar ótimos retornos para o investidor no longo prazo. Aí fica a grande pergunta, tá bom, mas eu compro KNCR ou eu compro o CPTS? Qual que é o melhor para o momento atual? Poxa, isso vai depender muito de cada investidor e de como que você enxerga a economia, mas eu particularmente prefiro fundos imobiliários atrelados ao IPCA do que atrelados ao CDI. Eu acredito que seja aí mais interessante, mas obviamente essa é só a minha opinião. Se você, por exemplo, preferir fundos atrelados ao CDI, também não tem problema nenhum, é só uma questão de escolha. Então por isso que no momento atual eu acabo preferindo o CPTS, apesar de que o KNCR está num preço extremamente atrativo para investimento visando o longo prazo. E esse vídeo vai chegando ao fim e eu vou estar recomendando outros dois vídeos, um sobre o CPTS e um exclusivamente sobre o KNCR. Gente, forte abraço e até o próximo vídeo.